Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Senhor, obrigado por mais esta noite. Mais uma vez, nós suplicamos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala conosco, utiliza a tua palavra para consolar, encorajar, exortar, advertir, firmar, fundamentar os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos corações. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar nesta noite com o tema Quando Deus ama um homem. Nós temos compartilhado acerca do serviço na casa de Deus. E em determinada ocasião, inclusive o irmão Felipe compartilhou sobre o trabalho de Deus em nós. Antes de o Senhor trabalhar através de nós, deve haver um trabalho em nós. E eu digo que este trabalho de Deus em nossas vidas dura toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o arrebatamento ou a morte. Deus colocará as mãos sobre o homem que ele ama e retirará toda a escória, fazendo aquilo que for preciso. Porque este é o trabalho do Senhor quando ele ama um homem. Nós lemos aqui alguns versos em Romanos 9. Fala sobre esta bendita doutrina da eleição, do amor especial de Deus por seu povo. Deixando bem claro ali no versículo 13 que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. É verdade que muitas pessoas encontram dificuldade com estes versos por causa do aborrecimento de Deus com Esaú. Em algumas palavras, algumas versões, rejeitou a Esaú. E algumas pessoas ficam perplexas ao observar que tal coisa é dita a respeito de Deus. Deus rejeitou Esaú. Mas, na verdade, irmãos, não há nenhuma dificuldade em entendermos que Deus rejeite ou se aborreça de um homem. O grande espanto, misericórdia e graça é que ele ame alguém dos nascidos de mulher. Que ele ame alguém aqui deste mundo. Todos pecaram. Todos destituídos da glória de Deus estão. Todos nasceram em inimizade e debaixo da ira. E o que nós veremos esta noite é o que Deus faz quando ele ama um homem. O trabalho que Deus exerce na vida daquele que ele ama. Longe, irmãos, de ser uma doutrina que traga problemas ou dificuldades. É uma doutrina que traz grande consolo, grande conforto, grande força, da qual eu encorajo a todos os irmãos meditarem todos os dias de suas vidas. Pois conforme Efésios capítulo 1, tal coisa é para o louvor da glória da sua graça. E quando nós meditamos no amor especial de Deus pelo seu povo, isso deve fazer com que nós louvemos a glória da sua graça.
Isso fica bem ao seu povo. Debruçar-se e louvar a glória da sua graça, dizendo sempre, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Enche o nosso coração de alegria, tributar toda a glória a Deus e nenhuma a nós. Dizer que todos os méritos pertencem a Cristo e a sua graça soberana, e nenhum a nós, porque isso rebaixa o homem, quebra seu orgulho, mas exalta a graça de Deus e eleva Cristo acima de tudo e de todos. Isso traz paz, alegria e grande gozo aos filhos de Deus. O que pretendemos fazer esta noite, irmãos, é observar a vida de Jacó. Se o texto diz que Deus amou a Jacó, o que será que Deus faz quando ele ama um homem? Nós veremos então do nascimento de Jacó até a sua morte. Todo o trabalhar de Deus de maneira resumida, é claro. Não dá para em uma reunião falar de todos os pormenores na vida de um homem. É riquíssimo o conteúdo que nós encontramos em Gênesis a partir do capítulo 25. Mas nós queremos ver alguns detalhes da vida de Jacó e do amor incansável de Deus sobre este homem. E quais são os resultados das disciplinas amorosas de Deus sobre os homens que ele ama. Quando nós observamos Hebreus capítulo 12, nós vemos ali no versículo 6 que a palavra diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E no versículo 10, parte B, é dito, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queremos ver esta noite, irmãos, que quando Deus ama um homem, quando ele fixa seu coração sobre um homem, sobre seu povo, ele fará de todas as formas. Com seu amor o constrangerá, o disciplinará, para que ao final ele seja participante de sua santidade. Como sabemos, irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor, mas porque ele ama os seus filhos, ele os disciplinará. E aqueles que não fazem parte da disciplina do Senhor não são verdadeiros filhos, são bastardos. Mas não é esta a porção dos amados do Senhor. Aqueles a quem ele ama, ele disciplina. Aqueles a quem ele ama, ele tratará com todas as circunstâncias para conformá-los à imagem de Cristo Jesus. Nosso irmão mais velho, nosso Senhor, nosso Salvador. Este é, irmãos, todo o nosso consolo nesta vida. Que Deus tenha colocado seu amor sobre nós. Incansavelmente não desistirá de nós. Louvado seja teu nome. Vamos então, irmãos, observar agora a vida de Jacó, feita esta introdução, para que os irmãos entendam por onde percorreremos esta noite. Em Gênesis 25, versículo 21 até o versículo 26. Gênesis 25, do versículo 21 até o versículo 26. Lemos aqui a palavra que diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz,
eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Este aqui, irmãos, é o nascimento de Jacó. A vida do homem que nós estamos observando aqui. E desde o seu nascimento, nós já podemos ver que homem era Jacó. Desde o seu nascimento, a Bíblia narra aqui que ele lutava com seu irmão no ventre da sua mãe. E que ao nascer, nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. E recebeu o nome de Jacó, que significa enganador, suplantador, aquele que agarra pelo pé, aquele que utiliza estratégias para enganar, um trapaceiro. Este é Jacó, e assim é seu nascimento. Todos os homens nascem como Jacó, como enganadores, como trapaceiros. Mas os homens a quem Deus ama conseguem perceber tal fato pela graça. Assim foi com Davi. No Salmo 51, ele diz: em pecados me concebeu a minha mãe, sou nascido na iniquidade. Assim todos os homens nascem em pecado. A depravação se mostra desde o início, desde o nascimento. Assim foi com Jacó, irmãos. A palavra de Deus, quando vai dizer em Romanos que Deus amou a Jacó, não poderia ter escolhido um homem ou uma biografia melhor para colocar a graça em todas as suas cores vibrantes e deslumbrantes, para nos fazer maravilharmos acerca de quem Deus é, do seu amor e de sua graça, e constranger os nossos corações. Lá em Romanos é dito que antes mesmo de nascer, antes mesmo de qualquer obra praticada, Deus havia amado Jacó, para que o propósito da eleição prevalecesse, não segundo as obras, pela graça. Este é Jacó, este é seu nascimento. Um enganador, um trapaceiro, alguém que já nasce demonstrando quem ele era em seu interior, toda a sua natureza caída, depravada. Bom, Esaú também nasceu assim, irmão, depravado, caído. Mas sobre um destes homens, Deus fixou o seu amor. E nós veremos a diferença que isso faz na vida de um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a partir do verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porém, porque saboreava a sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, irmãos, nós vimos o nascimento de Jacó, o agarrador, o enganador, o suplantador, o trapaceiro. Passam-se um pouco de tempo, os meninos crescem.
Esaú é um caçador, Jacó um homem pacato. Mas já está aqui Jacó, fazendo o que por sua natureza ele melhor faz. Trapaça, engano, agindo astutamente. Vendo que seu irmão Esaú chega faminto em casa, ele logo quer levar vantagem deste fato. E oferece, então, uma troca. Eu te dou comida, se você me der o direito de primogenitura. A Bíblia diz, então, que Esaú despreza seu direito por um prato de comida. Esaú é o homem que pensa no aqui e no agora, e não na eternidade. Esaú é o tipo de homem que pensa no que pode saciar seus desejos aqui e agora, sem pensar naquilo que pode ser depois. E nós vamos ver, irmãos, mais para frente a diferença que há entre Jacó e Esaú. Vamos avançar um pouco. Nós estamos depois do nascimento, nós já vemos Jacó como um enganador, astuto, enganando seu irmão. E nós vamos ver que não parou por aí. Ele continuou a enganar seu irmão. Vamos pular um pouco, vamos para o capítulo 27 de Gênesis. Bom, são muitos versos a ler, eu vou resumir a história porque creio que os irmãos a conhecem. Isaac havia envelhecido, já tinha perdido a capacidade da visão. Não conseguia ver mais quem era Jacó, quem era Esaú. Cansado, envelhecido e amando mais a Esaú por causa das comidas que ele fazia por causa da caça, ele chama Esaú e diz, olha, eu estou para morrer, faça aí, vai caçar, faça-me um bom cozido e eu te abençoarei. Rebeca estava ouvindo aquela situação toda, ela amava Jacó e queria que a bênção viesse sobre Jacó. Então ela chama Jacó e eles arquitetam um plano para enganar, para trapacear, que era o caráter de Jacó. Então ela fala, olha, vai lá, pega 2 carneiros, eu vou fazer o cozido aqui para o seu pai. Aí Jacó, mãe, isso não vai dar certo, mãe. Porque Esaú é peludo, eu não sou. Ela fala, calma, vai dar tudo certo. Então ela arma todo aquele plano. Na hora de Jacó se apresentar diante de Isaac, ele tem os pelos de animais sobre ele, sobre o seu pescoço, sobre as partes em que a roupa não cobria, para parecer que ele era Esaú. Os irmãos conhecem a história. Então Jacó se apresenta como sendo Esaú, um usurpador, um trapaceiro, e engana. Então ele recebe a bênção de Isaac. Logo depois disso, chega Esaú. Vejamos aqui o capítulo 27, versículo 35. Respondeu-lhe o pai. Aqui é a conversa de Esaú com Isaac. Ele está desesperado. Ele chegou lá e a bênção já havia sido dada para Jacó. Então o pai está dizendo a Esaú, veio teu irmão astutamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, veja, irmãos, nós estamos vendo o caráter de Jacó. Este homem que é um trapaceiro, que está ali agora enganando, junto com sua mãe, enganando seu pai, colocando para trás a seu irmão. E por outro lado, nós vemos Esaú. Veja o versículo 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai?
Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então nós vemos que Esaú foi trapaceado, deixado para trás, e ele está ali clamando ao seu pai, me dá uma única bênção. Ele lamenta, ele chora. Vamos a Hebreus capítulo 12, versículo 16. Esta é uma solene advertência para nós, irmãos. Hebreus 12, 16 diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, esta é uma solene advertência para nós. Porque, como eu disse, Esaú é um homem que pensava no aqui e no agora. Mas na hora em que ele perdeu a bênção, ele se desesperou. Eu gostaria de ler uma citação de Mackintosh, porque não encontro palavras melhores para explicar este texto, e concordo integralmente com o autor, Mackintosh, quando ele cita este caso. Veja, Mackintosh diz o seguinte, ficamos sabendo assim que um profano é alguém que gostaria de possuir o céu e a terra e desfrutar o presente sem perder o seu direito ao futuro. Isto não é de modo nenhum um caso incomum. Mostra-nos todo o mundano que professa ser cristão, mas cuja consciência nunca experimentou os efeitos da verdade divina e cujo coração nunca sentiu a influência da graça de Deus. Este era Esaú, irmãos. Ele, por qualquer coisa, rejeitou o seu direito de primogenitura, porque ele pensava no aqui e no agora. E então, quando ele perdeu a bênção, ele queria o melhor dos dois mundos. Ele queria o melhor da terra, mas queria bênçãos do céu. Tal coisa não é adequada aos filhos de Deus. Não podemos querer a terra e o céu ao mesmo tempo. Esta é uma solene advertência. E Esaú é chamado de impuro e profano. Que Deus tenha misericórdia de nós e ouçamos esta advertência. Não apenas sejamos professos, mas cristãos verdadeiros. Aqueles cujo coração foram tratados pela graça, cuja consciência foi tocada, regenerados foram, são aqueles cuja sua mente está no céu. Seu coração está voltado para o alto, embora ainda com lutas, embora ainda tenha que passar aqui por dificuldades, embora lutando contra o nosso coração enganoso que muitas vezes se apega a este mundo, isto é verdade. Mas o Senhor colocará a mão sobre aquele a quem Ele ama e o disciplinará para que ele seja participante da sua santidade. Colocará tudo o possível, açoites, espinhos na carne. Retirará a alegria para que o amor ao mundo seja sufocado e ele vença e seja o único amor em nossos corações. Nós veremos como o Senhor faz isso com Jacó. Como esta graça, este amor, faz com que Jacó seja disciplinado, vencido por Deus. E seja apresentado nos seus últimos dias como um homem abençoador e adorador do Senhor. Nós veremos isso no decorrer de sua história. Mas Esaú é uma solene advertência. Não haja entre vós alguém como Esaú. Ele parecia, mas não era. Não haja alguém entre vós como Esaú. Vamos voltar a Gênesis. E nós vamos agora ao capítulo 28.
Neste inteirinho, irmãos, nós já vimos que Jacó nasceu com seu agarrando pelo calcanhar como enganador, suplantador. Nós vimos que ele enganou seu irmão para conseguir o direito de primogenitura. Nós vimos que ele enganou para conseguir a bênção. Jacó é um trapaceiro. Jacó é um pecador. Não há nada em Jacó para que Deus o ame. Ele faz tudo errado. Ele faz tudo do seu jeito. Tudo para levar vantagem. Ele é um pecador. E agora, Jacó está fugindo de seu irmão Esaú, porque seu irmão jurou ele de morte por causa das coisas que ele fez. E agora, Jacó é um fugitivo. Ele está lá fugindo. Mas, no capítulo 28, versículo 10, nós encontramos a graça, irmãos. Porque os homens podem, como pecadores, fazer muitas coisas erradas e podem tentar muitas e muitas fugas, mas eles nunca conseguirão fugir da graça do Senhor, do seu amor incansável e invencível. Então, Jacó está fugindo com medo de seu irmão. Então, nós vemos no versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Lá está Jacó fugindo. E agora, irmãos, o que ele tem é um deserto e uma pedra. Ele dorme no deserto e com uma pedra como travesseiro. Mas enquanto a pedra era seu travesseiro, seu sonho era com a rocha eterna. Louvado seja o Senhor, irmãos. Enquanto ele fugia, por causa de suas trapaças, seus enganos, por causa de seu coração mau e pecador, e deitava em uma pedra, ele sonhava com a rocha eterna. Porque esta é a graça, não por obras, mas por amor. Tendo, versículo 12, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os irmãos sabem quem é esta escada? Porque em João capítulo 1, versículo 51, Jesus diz que ele é a escada. Então Jacó, fugitivo, o enganador, o trapaceiro, o pecador, aquele homem que só tem atitudes más, se deita na pedra, sonha com a rocha eterna, e ele vê uma escada que liga o céu à terra, a terra ao céu. E esta escada é Cristo Jesus, nosso mediador. Então ele vê, ele contempla Cristo. Versículo 13 continua. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, nós só podemos ouvir a voz de Deus pela mediação de Cristo Jesus. Por essa escada que liga a terra ao céu. E o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que tu fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Vamos parar aqui. Nesta trajetória, do seu nascimento até agora, o que é que Jacó fez para ser tratado tão amorosamente por Deus como ele está sendo agora neste sonho? Veja os capítulos anteriores, veja a história, e ele não fez nada de bom. Tudo o que Jacó fez foi pecar, enganar, trapacear. Mas eu amei a Jacó. Eu chamei pelo nome.
ele é meu. Veja as expressões. No versículo 13, nós encontramos, eu sou o Senhor. E também encontramos, eu te darei. E no versículo 15, nós encontramos, estou contigo. E nós encontramos também, te guardarei. Nós encontramos, farei voltar. Nós encontramos, não te desampararei. E nós encontramos, até cumprir eu aquilo que hei de te referir, que tenho te referido. Veja, irmãos, se não é este o falar da graça de Deus, eu farei, eu darei, não desampararei, guardarei, cumprirei. Esta é a graça, irmãos. Soberana graça de Deus. E nós encontramos isso a respeito de nós no Novo Testamento? Certamente, irmãos. Receba consolo da parte do Senhor, ouvindo as palavras que nós podemos ler no Novo Testamento. Como em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vá um pouco mais à frente e veja a linguagem de Judas. Versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Vá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E ouça a graça. Beba do mel. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Bendito seja o Deus que apareceu a Jacó e fez aquelas promessas a eles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ainda faz estas mesmas promessas àqueles que são seus. Ele mesmo fará por sua fidelidade. Ele mesmo há de fortificar. Ele mesmo há de firmar. Ele mesmo guardará de tropeços. Bendita a graça que nos alcança. Bendito o Cristo que nos chama, que inicia, conduz e completa a sua obra, sem nunca perder uma só ovelha e sem nunca deixar de santificar seu povo. Por todas as circunstâncias e caminhos que ele julgar necessário, louvado seja o seu nome. Voltamos, irmãos. Nós estamos lá em Gênesis 28, versículo 10. E lemos até o versículo 15, vimos as grandes e poderosas promessas da graça. Aquilo que o Senhor disse que ele faria. Então, no versículo 16 de Gênesis 28 é disso. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele prossegue. Vamos ao versículo 20. Versículo 20 é dito assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que interessante, irmãos. Deus acaba de visitá-lo em sonho, mostrando a ele aquela escada, Cristo, e mostrando as ricas promessas. E Deus disse que estaria com ele,
que faria todas as coisas, que o guardaria, que o protegeria, que o faria voltar, que daria aquela terra a ele, mesmo assim, seu voto com Deus é o voto de alguém que não entendeu nada corretamente. Olha, ele começa: se Deus for comigo e me guardar, o que é isso? Incredulidade. Porque ele havia ouvido de Deus que faria tudo isso. Tal é a paciência do Senhor com o seu povo, não é? Jacó não entendia o caminho da graça. Ele queria barganha. Ele queria troca. Se você será meu Deus. E até vou te dar o dízimo, hein? Porque a graça é um escândalo, não é? Confiar totalmente que Deus fará tudo é um escândalo. Mas esta é a graça. E nós nos submetemos e acatamos. Mas aqui ainda Jacó não entende corretamente as coisas. Prossigamos na nossa leitura, irmãos. Então aqui Jacó faz um voto por meio de barganha, ele não tem entendimento correto da graça. Veja o que acontece no capítulo 32, versículo 9. De Gênesis, capítulo 32, versículos 9 e 10. Nós lemos assim: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Veja as palavras dele agora. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Presta atenção, irmãos. Lá, no capítulo 28, quando ele faz um voto com Deus, ele diz: se você for comigo, se você me guardar, se Deus me der comida, se isso e aquilo, o Senhor será o meu Deus. É uma oração de alguém que não entende as coisas direito, de alguém que está barganhando com Deus. Mas no capítulo 32, principalmente no versículo 10, ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade que tens usado para com o teu servo. Vocês percebem a mudança de um capítulo para o outro, de um voto para esta oração? O que fez com que Jacó mudasse assim? O amor disciplinador, as circunstâncias e o caminho do Senhor na vida do seu servo. Porque do capítulo 29 até o capítulo 32, nós temos Jacó encontrando com Balaão, seu tio, que o enganou muitas e muitas vezes. Aquele que era o enganador, suplantador, encontrou alguém à altura para o tratar. Lembre-se, o tema é quando Deus ama um homem. Irmãos, se Deus nos ama, Ele colocará em nossas vidas situações e circunstâncias como Ele colocou na vida de Jacó. Ele colocará Balaão. Tudo isso para nos tratar, para nos conformar a Cristo e para reconhecermos aquilo que Jacó reconheceu. Sou indigno. Então, mas note uma coisa, só um breve resumo do que aconteceu quando Jacó encontrou com Balaão. Eu estou resumindo para não ficar muito cansativo. Então, no capítulo 31 de Gênesis, a partir do versículo 38 até o 42, nós veremos o seguinte. Jacó, cansado de Labão, foge. Tenta fugir e Labão vai ao seu encalço. Então ele encontra. Então no versículo 38, nós estamos vendo o que Jacó está falando para Labão. E olha o que ele diz. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite.
de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Irmãos, os irmãos conhecem a história, sabem que Jacó, quando encontrou Raquel, se apaixonou por ela, a amou e desejava casar com ela. Fez um acordo com Labão. Trabalho 7 anos, tu me dás Raquel por esposa. Labão enganou Jacó e deu Lia. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel por esposa. Depois, Jacó queria ter seu próprio salário e trabalhar. Então ele começou a cuidar do rebanho e fizeram alguns acordos. Por 10 vezes, Labão mudou o salário. Labão fazia de tudo para que Jacó fosse prejudicado. É dito que Jacó sofreu o dano. É dito que ele andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. E o sono fugia a seus olhos. Irmãos, é bom ser amado por Deus. Mas saibamos nós que o homem amado por Deus participará do processo da disciplina. Deus aumentará a temperatura de sua vida. Às vezes é cansativo, irmãos. Às vezes a temperatura aumenta muito. Nós sentimos o forte calor do sol e a geada da noite. Sofremos danos. Mas isso são consequências daquilo que plantamos. Então o Senhor tem que nos disciplinar, porque Ele nos ama. Eu disciplino a todos aqueles que amo. Então, irmãos, as coisas que nós fazemos, nossa personalidade, aquilo que nós somos, Deus tratará por meio das circunstâncias, como fez com Jacó. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Sabe por quê? Esaú não foi tratado, mas Jacó foi, porque eu amei a Jacó. E o profano e impuro, mesmo depois com lágrimas, não alcançou a bênção, não havia mais lugar de arrependimento. Mas o Senhor, quando ama um dos seus, coloca suas mãos sobre ele, até retirar a escória. É evidente, irmãos, que não será retirada de nossas vidas toda a escória enquanto estivermos neste mundo, mas todos nós passaremos pelo processo da santificação. Ele nos disciplina para que sejamos participantes de sua santidade. Então, houve um Labão na vida de Jacó. Haverá em nossas vidas momentos, circunstâncias e relacionamentos. Tudo visando o nosso crescimento, nosso amadurecimento, nossa santificação. Não foram fáceis estes 20 anos que Jacó passou ali junto a Labão. Mas o Senhor julgou que era necessário para tratá-lo. Continuamos aqui a vida de Jacó. Vamos avançando, irmãos. Vamos ao capítulo 32, versículo 22. Irmãos, quando Jacó orou, dizendo que era indigno, ele estava pedindo a Deus proteção porque ele iria se encontrar com Esaú. Então Jacó orou a Deus pedindo proteção e foi no meio do caminho mandando uns presentes para Esaú. Lembre-se, Esaú é o irmão que ele tinha enganado, que ele tinha trapaceado. Então Jacó é Jacó, irmão. Ele continua Jacó ainda, ele continua tentando dar um jeito, ele ora, mas ainda confia nos seus planos. Não, eu vou mandar uns presentes aí para Esaú, para dar uma placada, né? E ele ficou sabendo que Esaú estava vindo com 400. Ixi, Jacó entrou em parafuso, ele dividiu sua família em 2 bandos, jogou um para lá, um para cá, começou a dar presente, ele estava com medo. Tinha dificuldade de se lembrar da promessa, te guardarei, que o Senhor havia feito para ele. Nós também temos essa dificuldade por causa do pecado que habita em nós, irmãos. E por isso nós precisamos sempre ouvir o Evangelho e essas ricas promessas.
Mas, antes de se encontrar com Esaú, Jacó tinha um encontro marcado com Deus. Deus é que havia marcado este encontro, Jacó nem sabia. Veja, a partir do capítulo 32, verso 22. Levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Ficando ele só. Isso é muito importante. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó ficou só, e com ele lutava um homem. Com ele lutava um homem. Muitos dizem, não, entendem a passagem errado, entenderam, não, Jacó lutou com Deus, mas o texto diz, e lutava com ele um homem. Havia um homem lutando com Jacó. E nós vamos ver no decorrer da história que este homem era o próprio Deus. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Vamos. É dito que Jacó ficou sozinho. E há momentos em que nós precisamos ficar sozinhos e Deus contenderá conosco. Ele contenderá. E o texto diz que, vendo que não podia com ele, que Jacó resistia muito. Jacó era um homem teimoso, ele resistia naquela luta. Muitas vezes nós resistimos ao trabalho do Senhor também. O Espírito Santo fala a nós por diversas maneiras, na sua palavra, pelas circunstâncias, pela pregação dos irmãos. Mas nós resistimos. Mas o processo nunca para aí. Se nós não formos ouvintes, sábios que acatamos, ele não desiste. Ele toca na coxa. Ele fere, se for necessário. Ele faz tudo o que for necessário para nos mudar, para nos transformar. E basta um toque do Senhor no lugar certo em nossas vidas para mudar o nosso andar. Então, um breve toque, tocou na coxa, retirou ali, e Jacó ficou manco. Versículo 26, disse-me este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Irmãos, este é um dos pontos altos da vida de Jacó. O encontro dele face a face com Deus em Peniel. E Deus mudando o nome daquele homem. Não serás mais Jacó, mas Israel. No aplicativo de Strong, nós encontramos a tradução de Israel para Deus prevalece. Bendita a verdade, irmãos. Deus sempre prevalecerá contra nós. Paulo viu o quanto era duro resistir aos aguilhões. Não adianta. Nenhum homem conseguirá resistir ao trabalho de Deus. Deus prevalece. Deste encontro, desta luta com Deus, Jacó nunca mais seria o mesmo homem. Porque por toda a sua vida, seu andar seria diferente. Ele seria um manco. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor nos conta, chamem os mancos, há espaço para eles em minha casa. Jacó era um homem manco, e
Seu mudar foi mudado. Seu andar foi mudado. Graças ao trabalho de Deus, à luta de Deus contra este homem. Tão duro, tão resistente. Quando Deus ama um homem, ele ama até o fim. E contende, se for necessário. Vamos avançar um pouco, irmãos. Irmos terminando a mensagem. Vamos, no capítulo 33, nós encontraremos Jacó se encontrando com seu irmão Esaú. Aquele homem que ele tinha prejudicado, que ele tinha enganado, trapaceado. O encontro é pacífico. Eles se abraçam, eles choram. Deus havia aplacado a ira de Esaú. E Jacó havia mandado muitos presentes, muitos bens para Esaú, para tentar amenizar a situação. Veja, no capítulo 33, versículo 9, é dito o seguinte: Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tu tens. Interessante, não é, irmãos? Quando você lê este capítulo, você vê Jacó chegando com a sua família, humilhado, todos se prostrando diante de Esaú, e Esaú erguido, em pé, dizendo: Não, irmão, guarda o que você tem, eu tenho muitos bens, eu sou um homem muito abençoado. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Então você vê um homem que está prostrado, que está humilhado, que está mancando, e um outro homem que está em pé e diz que possui tantos bens que não precisa de nada. O Senhor faz chover e faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Mas ele trata e disciplina com aqueles que ele ama. Esaú poderia andar e ter muitos bens. Jacó poderia manquejar e estar humilhado. Mas ele era o amado. Porque o trabalho de Deus estava com ele, contendendo, lutando, colocando um Labão em sua vida, tocando em sua coxa, ferindo, lutando contra ele. Irmão, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelas circunstâncias da sua vida. Quando a gente passa, a gente não entende. A gente acha ruim. Mas aquele a quem Deus ama, Deus trata e aumenta a temperatura, se for necessário, para conformá-lo à imagem de Cristo. Vou para frente para ir terminando, irmãos. Capítulo 35. Irmãos, muitas coisas ruins aconteceram na vida de Jacó. Muitas coisas ruins. Uma filha sua foi abusada, seus filhos foram lá e mataram todo mundo, ele teve que fugir mais uma vez. Muitas coisas ruins aconteceram com Jacó e sua família. Ele era um pecador, ele tinha muitos erros, mas ele era um homem amado. A graça estava com ele. Ele estava sendo guardado, ele estava sendo protegido. E havia avanços na vida dele. Capítulo 35, ele está voltando a Betel, o lugar onde ele teve seu primeiro encontro com Deus. Disse Deus a Jacó. Capítulo 35, verso 1. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à tua família e a todos os que com ele estavam. Então ele ouviu a Deus, que era para fazer um altar, o Deus que apareceu para ele. E qual é a postura deste homem diante da sua família? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Agora Jacó é um homem que está preocupado com purificação, com lançar fora os deuses.
E qual é o Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? Como ele chama este Deus? O Deus que me respondeu no dia da angústia. O Deus que me acompanhou no caminho por onde andei. Ele sabe quem é este Deus. No começo é, se me acompanhar, se me guardar, se me der de comer, agora ele fala, não, é o Deus que me acompanhou. Vamos nos santificar por gratidão a este Deus. Vamos andar pelo caminho da santidade. Bom, vamos pular alguns fatos aqui, irmãos, e vamos encerrando a nossa jornada lá no capítulo 48 de Gênesis. Nós estamos fazendo um resumão da vida de Jacó, passando por alto em muitos detalhes, é claro, irmãos. Mas Gênesis 48, nesse inteirinho, neste meio do caminho, a vida de José, no livro de Gênesis, é que toma... é que é falada, é que é narrada, né? Mas então nós vemos Jacó agora aqui, no capítulo 48, no fim de seus dias, já tendo sido trazido ao Egito por causa da fome que havia. Bom, então no capítulo 48, versículo 15, nós vemos Jacó abençoando a José. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoe estes rapazes. Ele vai continuando a bênção que ele tem para dar. Mas eu quero que você preste atenção. Qual é a visão que Jacó tem de Deus e qual é o seu relacionamento com Deus no fim de sua vida? O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. E o anjo que me tem livrado de todo o mal. Quando Jacó vai chegando ao fim da sua vida e ele olha para trás, ele vê a graça. Ele vê um Deus que o tem sustentado. Irmãos, nós podemos olhar para trás hoje e ver um Deus que tem nos sustentado. E nós chegaremos ao fim das nossas vidas, olharemos para trás e vemos que este é o Deus que nos tem guardado de todo mal. E nós tributaremos toda a glória e toda a honra a Ele e não a nós. Quando nós voltamos um capítulo, no capítulo 47, no versículo 9, nós temos ali o encontro de Jacó com Faraó. Preste atenção, versículo 8 diz assim, perguntou Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os meus dias. Foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Esse aqui é o encontro de Jacó com Faraó. Vocês sabem, Faraó, o homem mais poderoso da terra naquele período. Todo lugar tinha fome, todo mundo tinha que recorrer ao Egito. E lá está Jacó. E houve uma pergunta, quantos são os dias dos anos da tua vida? Aí ele diz, olha, os meus dias são 130 e são poucos e maus. São os dias das minhas peregrinações. Bom, Jacó se considerava um peregrino. Ele sabia que esta terra era um lugar de poucos dias e de maus dias. Maus dias por quê? Maus dias por causa do pecado. Maus dias por causa de tantos e tantos erros que este servo cometeu. Mas é dito também, quando ele vai falar com José, que é o Deus que tem sustentado a ele, que tem guardado. Então nós temos Jacó falando que os dias são maus e que ele tem sido sustentado, guardado. Não há paradoxo aqui, irmãos. Esta é a vida cristã. Nós temos dias que são poucos aqui, comparados à eternidade que passaremos, e são maus por causa do pecado. Mas Deus é quem nos tem sustentado e nos guardado.
Depois é dito que ele abençoa Faraó, porque o maior abençoa o menor. Faraó poderia ser o homem mais poderoso da terra, mas Jacó era o homem amado por Deus. Eu amei a Jacó. Era o eleito. Era o homem salvo pela graça. Encerramos a vida de Jacó, irmãos, vendo no capítulo 49, nós não leremos, que Jacó pronuncia bênçãos e profecias para cada uma das 12 tribos. Bênçãos, bênçãos. Ele já tinha abençoado a José, Manassés e Efraim, e ele vai profetizando bênçãos e mais bênçãos. E no capítulo 49, no versículo 33, é o fim de sua vida, é dito assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Irmãos, este é o fim da vida de Jacó. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú, como enganador, trapaceiro. Quando dormia na pedra, encontrou-se com a escada que liga a terra ao céu, Cristo, que lhe fez promessas, dizendo que daria terra, daria herança, guardaria, livraria do mal. No meio do caminho ele encontrou Labão para o tratar, para o disciplinar. Ele encontrou a luta de Deus contra ele para o disciplinar. E no fim de sua vida, nós encontramos um Jacó que é um abençoador e não mais um enganador. Ele termina seus dias como Israel. Deus prevaleceu. Ele abençoa as 12 tribos. E é dito que ele morre, expira e é reunido ao seu povo. E Deus não é Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nosso irmão Jacó está com o Senhor. Ele terminou seus dias como sendo um homem abençoador, salvo e santificado. E para concluir, irmãos, o último verso que lerei esta noite, Hebreus 11, 21. Este, irmãos, é o fim da vida dos homens que Deus ama. Amei a Jacó. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou e, apoiado no seu bordão, adorou. Irmãos, mas não é este o trapaceiro, o enganador, o suplantador, aquele que quer levar vantagem, aquele que cometeu muitos erros durante toda a sua vida? Não é este? Não é este homem? Pela fé, irmãos, ele termina a sua vida como um abençoador e um adorador. A graça vence, irmãos. A graça contende e vence. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que possamos nos recordar destas palavras. Olhar para a vida de Jacó e ver o que Deus pode fazer conosco. Nós temos muito que ser tratados por Deus, mas Ele disciplina todos quanto ama. E o final da vida é a vida de um abençoador e de um adorador. Que o Senhor nos abençoe. Amém.